cremosas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem em mais uma manhã desta quarentena. Como vocês sabem, o tema do mês do CCA é diversidade e não tem como falar sobre diversidade sem tocar também na diversidade religiosa. Isso porque, independente das nossas crenças, nós devemos entender e, acima de tudo, respeitar que outras pessoas têm as suas próprias crenças. Hoje eu vou dar um exemplo para vocês de 3 religiões monoteístas e na próxima semana eu vou dar um exemplo para vocês de religiões que são politeístas. Mas, Laila, o que é monoteísmo? Mono se refere àquilo que é único e aquilo que vem da palavra teu significa Deus. Logo, monoteu, único Deus. Então, neste caso, as religiões que elas são monoteístas são religiões que creem apenas um único Deus. Não necessariamente é o mesmo Deus em cada religião. O que eu digo é um único Deus sobre aquela religião, depois um único Deus sobre uma próxima, um único Deus sobre uma próxima, ok? Então vamos entender melhor. Bom, o que é interessante é que existem algumas semelhanças entre elas, né? No caso das religiões que são monoteístas, algumas delas possuem aí uma pessoa, ou no caso uma personificação de alguém que seja o profeta, aquele que vai levar a palavra do Deus de qual você segue. E algumas delas também não tem, este profeta não existiu, esse profeta está por vir. Então, no caso, nós vamos falar aqui de 3 religiões hoje: islamismo, judaísmo e cristianismo. Para o pessoal que segue o Islã, o pessoal que é do islamismo, nós conhecemos eles como os muçulmanos, eles acreditam que Maomé foi um profeta enviado por Deus. Só que diferente de Jesus Cristo, no cristianismo, Maomé primeiro ele viveu a vida dele durante 40 anos, depois, quando ele completou os 40 anos, ele foi chamado por Deus e Deus deu a ele a sabedoria para que ele difundisse, ou seja, para que ele espalhasse para as pessoas no mundo. Então a diferença de Maomé para Jesus Cristo é: Jesus Cristo nasceu sobre comando, né, sobre ordem, sobre poder divino, ele é filho de Deus. Maomé não, Maomé foi escolhido por Deus para pregar a palavra. Maomé viveu bem esses anos todos depois que ele foi chamado por Deus e, consequentemente, quando ele faleceu, a sua palavra, ou seja, a presença dele na terra, os ensinamentos dele na terra, por meio da palavra de Deus, ficaram e se perpetuaram, o que nós chamamos de Alcorão ou Corão, que seria o livro sagrado dos muçulmanos. Para os muçulmanos, aqueles que seguirem a palavra de Maomé, que na verdade é a palavra de Deus, haverá um paraíso, e aqueles que não seguem, haverá um julgamento para suas almas. Agora a gente vai falar sobre o cristianismo. Nós vivemos num país onde a maioria é cristã, então os cristãos eles acreditam que Deus enviou o seu Filho para viver e morrer, para lavar os nossos pecados. No nosso caso, todos nós conhecemos, seria Jesus Cristo. Gente, Jesus Cristo ele não era cristão. A religião cristã foi criada com os ensinamentos de Jesus. Jesus Cristo nasceu sobre uma outra religião, ele era judeu, né? Tanto que para aqueles que são evangélicos, nós o conhecemos como o rei dos judeus. Ele viveu na terra pregando a palavra de Deus, e aí, quando ele morreu para lavar os pecados da humanidade, ficou aí para todos nós os ensinamentos e também uma promessa de que, assim como no islamismo, aqueles que seguirem as palavras deixadas por Deus através de Jesus Cristo também herdarão o reino dos céus. Aqueles que não seguirem as palavras de Deus, aqueles que andarem fora do caminho considerado certo, não herdarão o reino dos céus e terão que pagar pelos pecados que cometerem. E por último, nós vamos falar do judaísmo. Gente, se o cristianismo veio depois do judaísmo, há de entender que o judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. Ou seja, ela veio antes de Jesus Cristo e ela está presente no Antigo Testamento. Então nós vamos perceber que o Antigo Testamento é nada mais, nada menos do que o livro que conduz aí também o entendimento do judaísmo, que é a palavra de Deus para os homens.
Então, qual que é a diferença dentre as três? A primeira é a palavra de Deus através de um homem para a humanidade, que seria o islamismo. A segunda é a palavra de Deus através de um homem também para a humanidade. No entanto, este homem ele não foi somente escolhido por Deus, ele foi gerado sobre ordem divina e ele veio à Terra. Então este seria o cristianismo. E por último nós teríamos aí o judaísmo, né, em que não há a presença desse profeta. Talvez esse profeta não venha a nascer, ou talvez é somente quando houver o juízo final, as profecias, enfim, se cumprirem, aí sim será estabelecido a ordem de Deus sobre todos nós na terra. Então, o que os judeus esperam? Eles caminham conforme o entendimento deles a respeito da religião da crença. No entanto, não há um profeta, como nas outras religiões tem. O que há em comum entre todas elas? Um livro sagrado. Então, nós temos aí no islamismo o Alcorão, como eu já disse anteriormente. No cristianismo nós temos a Bíblia e no judaísmo nós temos o Torá. Bom, se ficou muito confuso, tem bastante material sobre isso no YouTube, tem bastante material sobre isso no Google. É uma forma da gente entender que as culturas elas são pautadas em cima de religiões e por elas serem pautadas em cima de religiões e nós somos um povo múltiplo de múltiplas culturas, nós devemos respeitar a todas elas. Então, por mais que algumas religiões preguem que existe um Deus soberano, todas elas pregam que nós temos que amar uns aos outros. Então, quando a minha religião me faz não amar o próximo, será que estou sendo eu alguém que estou seguindo a Deus? Ou será que estou sendo eu uma pessoa que apenas está a caminho do meu próprio ego? Fica aí a reflexão para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da loira e namastê!